as virtudes e o valor da terra da Palestina, do Bilad Sham e da grande mesquita Al-Aqsa. Sim, a Palestina é uma terra de bênção, de profecia, e Allah, Deus Todo-Poderoso, a descreveu como a terra que abençoamos para os mundos, ou seja, a terra abençoada. Queridos muçulmanos e muçulmanas, devemos saber que a Palestina, sim, é uma terra abençoada, uma terra mencionada inúmeras vezes no livro sagrado, no Alcorão. Como Deus diz, وَنَجَيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Deus falou assim, e salvamos-lo, Abraão e Ló, para a terra que abençoamos, para todos os mundos. O Ibn Kathir, o grande sábio, explicou, essa terra abençoada, sem dúvida, é a região chamada Bilad Sham, a terra do Sham, que engloba Síria, Palestina, Jordânia e Líbano. Esse é o tafsir do Ibn Kathir. Devemos saber que ali tem a primeira qibla dos muçulmanos, e foi a terceira mesquita abençoada, nobre, sagrada. Sim, Allah então falou no Corão, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Deus diz, glorificado seja aquele que levou o seu servo Muhammad à noite da mesquita sagrada em Meca, a mesquita Al-Aqsa na Palestina, cujo entorno nós abençoamos. Sim, essa é a segunda mesquita construída na terra. Al-Quds, que está em Jerusalém, é a segunda mesquita construída na terra, 40 anos depois de ter construído a Kaaba. Depois que Abraão construiu a Kaaba, e depois foi construído Al-Aqsa. Está no Sahih Muslim. Ele também, sallallahu alaihi wa sallam, falou: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. O profeta, capaz de ter sobre ele, disse: não se viaja com a intenção de adoração, a não ser para 3 grandes mesquitas: a mesquita sagrada de Meca, a minha mesquita em Medina e a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, Jerusalém wa sallam, fi masjid al-Aqsa khairu min 500 salat fi ma siwa. Ele diz, a oração na mesquita Al-Aqsa é melhor do que 500 vezes uma oração comum, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E foi lá, na noite do Isra e Miraj, que o nosso nobre mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam liderou todos os profetas e mensageiros em oração, em reza, de imam, demonstrando sim a unidade, a união da mensagem divina, do Tawhid, do La ilaha illallah. Por isso devemos entender que esse povo tem provações e testes, al-bala. E as provações desse povo, queridos muçulmanos e muçulmanas, as provações de nossos irmãos, principalmente na Palestina, não são apenas tragédias políticas, são testes de fé, de imã, de lições, de paciência e sinais da firmeza espiritual. Como Deus disse no Corão, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Deus diz, e certamente vos provaremos com algo do medo, da fome, da perda dos bens, das vidas e dos frutos, mas dá as boas novas aos pacientes, aos perseverantes. O Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, no seu livro Zad al-Ma'ad, ele diz lá em Gaza, ou na faixa de Gaza, durante ataques, teve um momento que aquele que faz o chamado para a oração manteve o adhan, continuou fazendo o adhan
enquanto explosões sacudiam ali a cidade de Gaza. Disseram para ele: você não teme morrer? Ele respondeu uma única frase impressionante. E continuou assim, terminando o Adhan até o final. Por isso, do grande mestre Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Deus tenha piedade dele, falando: a vitória verdadeira, o sucesso não é apenas vencer inimigos, mas vencer o próprio ego. A vitória do coração sobre o desejo. Igual Ibn Uthaymin, Muhammad Salih al-Uthaymin disse: a libertação de Al-Aqsa começa com a libertação do coração, começa com a libertação do pecado. Hasan al-Basri, que Deus tenha piedade dele, falou: o inimigo não teria poder sobre nós se não nos afastássemos de Allah. Nós devemos nos aproximarmos de Allah. Por isso que o verdadeiro sucesso é como Deus diz no Alcorão: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Com certeza triunfaram os verdadeiros fiéis, os crentes, aqueles que são humildes na sua oração, na sua reza. Também ele diz: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Quem deseja a honra verdadeira, saiba que toda honra pertence a Allah, o único Todo-Poderoso. Significa que o verdadeiro sucesso não está em números, em riqueza ou em poder, mas a sinceridade, o ikhlas, a obediência e a paciência. Por isso devemos entender: uma simples criança lá na Palestina, em Hebron, uma criança palestina foi vista sorrindo ao perder totalmente a sua casa. Perguntaram para essa criança: por que está sorrindo? Ela apenas respondeu: a minha casa foi destruída, mas minha fé, o meu imã está intacto. A minha fé está intacta. Eles destruíram pedras, não corações. Allahu Akbar. Sem dúvida, esta é uma lição, é a lição da Palestina. O corpo pode ser ferido, mas a fé nunca será conquistada. Devemos entender quando Deus diz no Corão: Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Em verdade, Allah Todo-Poderoso não mudará a condição de um povo até que esse povo mude o que há em si mesmo. O Imam al-Qurtubi, o grande mufassir explicador do Alcorão, falou: a mudança começa no coração. Quando os corações se purificam, Allah envia suas bênçãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para todos nós, muçulmanos, entendermos essa frase: Man lam yahtam bi amri al-muslimin falaysa minhum. O profeta falou: aquele ou quem não se preocupa com a situação dos muçulmanos, então não é um deles. Nós devemos nos preocupar com a situação dos nossos irmãos, sem dúvida, porque isso significa, queridos irmãos e irmãs, que a Palestina é a causa de cada coração vivo. Mesmo se não podemos estar lá fisicamente, nossas orações, nossas doações, nossas palavras sinceras podem ser uma forma de jihad an-nafsi, a luta interior pela justiça e pela compaixão. Omar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, quando Omar entrou e conquistou Jerusalém, ele se recusou a orar, a rezar dentro da igreja do Santo Sepulcro, dizendo: eu temo que os muçulmanos, após mim, tomem este lugar à força e digam que Omar orou aqui. Então assim, ele orou fora daquela igreja, estabelecendo a justiça islâmica que honrou todas as religiões, uma lição eterna de que a força do Islã está em sua justiça, não em sua opressão. Isso é a religião do Islã. Refletindo algumas palavras nobres de alguns nobres sábios, como Ibn Taymiyyah, que Deus tenha piedade dele, ele diz: a vitória sobre os inimigos, a vitória, o sucesso sobre os inimigos vem com três armas. Três armas: a paciência, a sinceridade e a obediência a Allah.
O Sheikh Albani, que Deus tenha piedade dele, ele disse: a libertação de Al-Aqsa, começará quando cada coração se libertar do seu próprio pecado. Por isso os sábios colocaram qual que é o papel do verdadeiro muçulmano, do crente, do mu'min, no que está acontecendo com nossos irmãos na faixa de Gaza. O primeiro papel que nós devemos colocar em prática é fazer muito duá, suplicar pelos nossos irmãos oprimidos e que estão sofrendo. Outra coisa, quem pode, deve apoiar sim, financeiramente e humanitário com coisas lícitas. Outra coisa, devemos ter a educação e a conscientização com sabedoria, ter uma reforma sincera e espiritual, uma unidade e afastamento da discórdia e unir a comunidade no La ilaha illallah. Queridos irmãos e irmãs, a causa da Palestina não é política, é uma causa de fé, é o espelho de Estado da nação, da Umma do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando os corações retornarem a Deus, o único, a vitória sem dúvida ela virá, pois Ele, Todo-Poderoso, prometeu para os fiéis e disse: então surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Se ajudardes a Deus, ou seja, a sua religião, Ele, Todo-Poderoso, vos ajudará e firmará os vossos pés. Devemos entender que a dor da Palestina é uma responsabilidade de toda a nação muçulmana, de toda a umma. Hoje nossos irmãos e irmãs na Palestina enfrentam, sem dúvidas, várias provações, várias injustiças que são do verdadeiro crente chorar. Mas devemos saber que a dor deles deve ser a nossa dor. A causa deles é a causa de toda a nação, de toda a umma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os crentes, os fiéis, em seu amor, em sua misericórdia e compaixão uns pelos outros, são como um único corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sente a dor com febre e insônia. É assim que nós devemos entender a nação muçulmana. Queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro sucesso, sim, o sucesso não é apenas vitória material, poder ou apenas riqueza, mas permanecer firme no imã, na fé, obedecer a Deus, a Allah e confiar nele em todas as circunstâncias, até o acordo. Devemos saber que a Palestina não é apenas uma terra geográfica, é uma terra de revelação, é uma terra de profecia, é uma terra de sacrifício. Nela caminharam profetas, mensageiros de Deus, de Allah, o único Todo-Poderoso, como Ibrahim, sim, Abraão, Ishaq, Isaac, Jacob, Jacó, Musa, Moisés, Daúd, Davi, Suleiman, Salomão, Isa, Jesus e até mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad foi levado de lá em sua viagem noturna, um milagre de Allah, numa única noite, de Meca para Jerusalém, Al-Aqsa, e de Aqsa subiu aos céus, mostrando que essa terra é uma terra nobre e abençoada. Queridos irmãos e irmãs, os nossos irmãos da Palestina ou da faixa de Gaza enfrentaram há décadas provações, várias injustiças, mas entre eles existe sem dúvida exemplos vivos de que a fé ilumina os corações da nação. Tem um relato que os sábios falam de uma mulher na faixa de Gaza, ao perder o seu filho, foi exterminado pelo governo terrorista de Israel. Perguntaram para ela: você não está triste? Ela respondeu apenas: como posso estar triste
se meu filho morreu com o nome de Allah nos seus lábios. Eu entreguei a quem me deu a vida. Essa, sem dúvida alguma, é a essência da verdadeira paciência, a sabr, do imã, da fé, que o Corão descreve e diz: e dá boas novas aos pacientes, que quando lhes ocorre uma desgraça, dizem: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente pertencemos a Allah e a Ele retornaremos. Devemos então suplicar bastante perante Allah único para os nossos irmãos na faixa de Gaza e tentar sentir com nossos corações essa dor e pedir para Deus conceder para eles o sucesso. Nós, voltando para Deus, o livro sagrado e a suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Deus, o misericordiador, louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, o misericordioso, o misericordiador, o soberano no dia do juízo. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, Allah, o Todo-Poderoso, e Muhammad, é seu santo mensageiro. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas e mensageiros, com Muhammad, com seus familiares, com seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, devemos entender os principais ensinamentos das palavras dos sábios dessa khutbah de hoje. Dentre elas, sem dúvida alguma, a Palestina querida é uma terra abençoada, é uma terra de revelação. A Mesquita Al-Aqsa é o símbolo da unidade e da união dos muçulmanos no mundo. O sucesso verdadeiro está no imã, na fé, não apenas na força. As provações dos palestinos são provas de paciência e de coragem. Cada muçulmano tem um papel, independente se é com súplica, duá, sadaqa, doação, conscientização ou até mesmo reforma interior. Vamos lembrar Salahaddin al-Ayyub, rahmatullah alayh, sim, ou conhecido como Saladino, conhecido como libertador de Al-Quds e exemplo eterno do Tawhid, do monoteísmo, exemplo de paciência, de modo islâmico. O seu nome, Salahaddin al-Ayyub. Sim, ele foi educado conforme a religião do Islã, conforme o jihad verdadeiro, seguindo o Alcorão, seguindo a Sunna. Ele era um homem de oração, de jejum, de generosidade, de justiça, de humildade. Seus contemporâneos o chamavam de El-Malik al-Nasir, o rei vitorioso. Ibn Shaddad, o seu companheiro próximo, falou: jamais vi um homem mais piedoso, mais generoso, mais devoto e mais temente do que Salahuddin al-Ayyub, rahmatullah alayhi.
Quando se falava da nação, da Umma, seus olhos se enchiam de lágrimas. E ele dizia: não irei descansar enquanto o Quds estiver sobre cativeiro. Sim, o estado do mundo muçulmano antes de Salahuddin Ayyub, o mundo islâmico estava dividido, enfraquecido, corrompido. Os cruzados haviam invadido Jerusalém, massacrado mais de 70 mil muçulmanos, segundo Al-Mufassir Ibn Athir. As mesquitas foram profanas, o adhan, o chamamento, foi proibido por muito tempo. Salahuddin compreendeu esse versículo, entendeu isso, que a vitória começa no coração antes do campo de batalha. Ao assumir o comando do Egito e da Síria, Salahuddin purificou o país da corrupção e reavivou o estudo do Alcorão e reinstaurou a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todo o governo. Um dos seus aliados, o ministro, escreveu: ele não começou a preparar exércitos até que visse os corações voltarem totalmente a Allah. Essa é uma das maiores lições para os dias de hoje. Não há vitória política sem a vitória espiritual. Não há libertação de Jerusalém sem o sucesso do Jihad al-Nafsi. Após anos de preparo, de unificação e súplicas, chegou um momento histórico. Salahuddin venceu os cruzados na batalha, perto do lago Tiberíades. Foi uma vitória esmagadora. O rei cruzado foi capturado e a cruz, símbolo das cruzadas, foi derrubada. Depois de limpar o caminho, o exército de Salahuddin marchou para Quds, para Jerusalém. Durante 12 dias de cerco, os cruzados resistiram. Sim, mas no mesmo dia do Isra al-Miraj, que os sábios colocaram, os historiadores, Al-Quds, Jerusalém, foi libertada. A entrada em Quds foi quando Salahuddin Ayyub entrou em Jerusalém de cabeça baixa, chorando e louvando bastante, recitando: Alhamdulillah, alladhi nasara abdahu, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzab wahdahu. Louvado seja Deus que ajudou o seu servo, fortaleceu o seu exército e derrotou os inimigos sozinho. Ele não permitiu vingança contra os cruzados derrotados. Ao contrário, ele libertou sim milhares de prisioneiros cristãos e até pagou com o seu próprio tesouro o resgate de mulheres, crianças e pobres. Ibn Athir continua dizendo e narra: Jerusalém, que havia sido conquistada com sangue e crueldade pelos cruzados, foi libertada com misericórdia, com justiça por Salahuddin Ayyub. O gesto comoveu até os inimigos do Islã. Quando o comandante cruzado, Belian, pediu que Salahuddin poupasse a vida dos civis, Salahuddin apenas respondeu: nós somos muçulmanos, não derramamos sangue de inocentes. Esse era Salahuddin Ayyub. A misericórdia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a nossa bandeira, ele falava. E assim, enquanto os cruzados haviam matado milhares, Salahuddin não matou um só civil ao recuperar e libertar o Quds. Até mesmo os cronistas cristãos daquela época o chamaram de o exemplo do rei justo ou do rei nobre. Os sábios tiraram grandes lições de exemplo de Salahuddin Ayyub. Devemos estudar essa história, entender que Allah auxilia a nação justa, mesmo que seja incrédula, e não auxilia a nação injusta, mesmo que seja muçulmana. Salahuddin venceu porque sua causa era justa e seu coração era sincero. A explicação do Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, ele diz: a vitória de Salahuddin foi o resultado da retidão do seu coração. Ele venceu com súplicas antes das espadas. Quando seus servos foram preparar o enterro
de Salah ad-Din Ayyub, no momento de sua morte, não encontraram nada em sua casa, nenhum tipo de ouro, nem prata, apenas um alcorão gasto pelo uso contínuo. Ele havia doado tudo em caridade. Seu estandarte final dizia: El-Malik, El-Mulku Lillah. Todo o reinado pertence a Allah, a Deus, o único Todo-Poderoso. Queridos irmãos e irmãs, disso tiramos várias lições para os tempos atuais, principalmente o que acontece hoje na Palestina. A libertação dentro do coração. Salah ad-Din libertou Al-Quds porque libertou os corações do pecado e da divisão. A vitória vem com iman, com fé, com justiça, não com ódio. Ele mostrou que um verdadeiro muçulmano vence com caráter, não com crueldade. A unidade e a força. Enquanto os muçulmanos estiverem divididos, não há dúvida que Al-Aqsa permanecerá em cativeiro espiritual. A promessa de Allah, sem dúvida, é verdadeira. وَلْيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah certamente ajudará aqueles que o ajudam. Em verdade, Allah é o forte, é o Todo-Poderoso. Os principais pontos é que a Palestina é a terra abençoada e que o coração deve estar livre de todo tipo de arrogância, inveja ou vaidade. Al-Aqsa é o símbolo do iman, da fé, da paciência e da resistência. O sucesso e a vitória verdadeira, não há dúvida que é obedecer a Deus e permanecer firme na obediência. As histórias dos palestinos são reflexos de fé viva, e a libertação só irá começar no coração de cada fiel, de cada crente. Por isso eu digo: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قيادة راشدة تخشاك وتتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شقيته ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ó Deus, ó Todo-Poderoso, pedimos a Ti que conceda o sucesso e a vitória e perdoe nós, muçulmanos e muçulmanas, vivos e mortos, em todos os lugares. Ó Allah, pedimos a Ti que nos dê conhecimento benéfico, que nos dê obras aceitáveis, que nos dê sustento bom e amplo. Ó Allah, pedimos a Ti que nos dê e conceda para nossos irmãos e irmãs da Palestina o sucesso e a vitória e a libertação do Mestre Al-Aqsa. Ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti que conceda-nos líderes justos, líderes que temam de verdade a Allah, que sigam a sunna do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Ó Allah, faz de nós daqueles que ouvem a palavra e seguem o melhor dela, e nos conceda a sinceridade em todas as palavras e ações. Ó Allah, faça de nós, aceita nossas obras, escute os nossos pedidos. Ó Allah, perdoe os nossos pecados. Ó Allah, perdoe os nossos pais, tenha misericórdia de nossos pais, preserve as nossas mães, preserve os nossos lares, preserve nossas esposas, nossos filhos, nossas comunidades. Ó Allah, aceite as nossas súplicas e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله